Boa tarde, eu sou a Milene Monique, do Colégio Arnaldo Busato, e hoje eu vim dar minha aula sobre cadeia alimentar de ciências, tá? Queria pedir desculpa para vocês pela minha voz, estou com a minha garganta inflamada, tá? E enfim, bom, antes de dar início à nossa aula, que é do tema de cadeia alimentar, vou passar um vídeo para vocês falando a definição e quais são os fatores dela. O filme Madagascar foi genial, gostei muito mesmo. Mas teve uma parte que eu não entendi muito bem. Essa cena onde eles percebem que são livres e saem correndo. Melvin, a zebra, está adiante e atrás está Alex, o leão. E de repente o leão pula e morde a Melvin. Por que será que ele fez isso? Talvez tenha alguma coisa a ver com isso que a professora nos explicou outro dia sobre o que comem os animais, não é? Isso que chamou redes tróficas? Vocês já estudaram que as plantas fabricam seu próprio alimento e que por isso são produtores. Por outro lado, tanto nós como os animais não fabricamos nosso próprio alimento. Então, como o conseguimos? Compramos no supermercado. Nós podemos comprar comida no supermercado, mas os animais não podem. Então, de onde obtêm os alimentos? Alguns comem grama ou ervas e outros caçam animais, isto é, comem carne. Muito bem, mas nenhum animal pode fabricar seu próprio alimento. Por isso, são consumidores. Como bem disse a Michael, dentro dos consumidores existem, por sua vez, 3 grupos. Os herbívoros, como a girafa, a zebra e o rinoceronte, entre outros. Os carnívoros, que por sua vez se alimentam dos herbívoros, como por exemplo o leão, o tubarão e as serpentes. E finalmente, temos os ursos. E também nós, os seres humanos, que comemos tanto vegetais como carne e nos chamamos onívoros. Você percebeu que tudo isto da alimentação de cada um funciona como os vagões de um trem? Por quê? Porque existe a locomotora, que seríamos produtores, atrás vemos herbívoros, depois os carnívoros e atrás os decompositores. Não se esqueça dos onívoros, que podemos comer uma coisa e outra. E também os decompositores, que comem tanto vegetais como animais mortos. Agora, se pensamos no filme Madagascar, você entende por que o leão Alex queria comer a zebra Melvin? Entendo sim. Pelo fato da zebra e do leão se sentirem livres, despertou o instinto de cada um. E como o leão é carnívoro e se alimenta de herbívoros, pulou em cima da zebra. Como foi visto no vídeo que eu passei para vocês, o vídeo foi falando sobre os produtores, que são os vegetais e as plantas, porque eles fabricam o seu próprio alimento. Foi falado também sobre os consumidores, que são os animais, né? São os animais que precisam de outros seres vivos para se alimentar. E os decompositores, que são aqueles que se alimentam dos animais e dos vegetais mortos, né? Que são os fungos e as bactérias. Foi falado também sobre os carnívoros, que são o leão, né? O leão, o tubarão, a foca, o tigre, o cachorro e também o gato é um animal carnívoro. Os herbívoros são girafa, elefante e panda, tá? No começo do vídeo, o menininho faz uma questão, pergunta para a amiga dele por que o leão ataca a zebra. Gente, por que isso acontece? Porque o leão, ele é um animal carnívoro. Ele precisa de outros seres vivos para se alimentar, senão ele morre de fome. Então, é da natureza dele, sabe? Ele atacar outros animais, tá bom? Bom, depois que a gente fez toda essa nossa conversa, vamos fazer uma atividade, tá? Que contém 4 perguntas. Eu vou ler com vocês e vamos fazer juntos também, tá? Primeira pergunta. Sublinhe a definição de cadeia alimentar. Produção do próprio alimento. Transferência de energia de um ser vivo para o outro por meio do alimento. A alternativa certa é a letra B, tá? Porque
a definição de cadeia alimentar é isso. É a transferência de energia de todos os seres vivos de um para o outro, tá bom? Pergunta de número 2. Em uma cadeia alimentar, os produtores são os vegetais, né, as plantas, animais carnívoros, animais herbívoros ou os animais onívoros. A letra certa é a letra A, que são os animais, os vegetais, desculpa. São os vegetais, que são as plantas, tá? Então, os produtores são as plantas. Pergunta de número 3. Como são chamados os seres vivos que dependem de outros seres vivos para se alimentar? Produtores, consumidores ou decompositores? São os consumidores, porque, como eu falei, são aqueles que precisam de outros seres vivos para se alimentar. São aqueles que consomem carne. Última e quarta pergunta. Os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos são produtores, consumidores ou decompositores? São os decompositores, né? Porque são os fungos e as bactérias. Bom, depois, né, de eles terem recebido, da gente ter corrigido e feito tudo certo, vamos colar no caderno usando tesoura e cola e lápis, tá? E essa foi a nossa aula de ciências sobre cadeia alimentar. Muito obrigada pela atenção.